Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regina e hoje nós vamos continuar falando a respeito dos verbos. Vamos lá? Na aula passada, nós vimos que os verbos podem ser modificados, ou seja, eles podem ser flexionados para indicar tempo, modo, número e pessoa. Na aula anterior, nós falamos apenas do tempo e vimos que o verbo pode indicar o tempo presente, passado, também chamado de pretérito, e futuro. Vamos relembrar com esses exemplos. Eu ando de bicicleta aos domingos. Eu andava ou andei de bicicleta. Eu andarei ou vou andar de bicicleta. Essas são as possibilidades de flexão dos verbos no tempo. Vamos falar agora da flexão de modo. O que isso significa? São as formas que um verbo pode assumir para poder expressar ou representar um determinado fato. Na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de modos. Um se chama imperativo, o outro indicativo e também tem um modo chamado subjuntivo. Vamos ver cada um deles. O modo imperativo é aquele modo que expressa uma ordem, ou uma proibição, ou um conselho, ou um pedido. A gente pode resumir isso dizendo que o imperativo representa comando. São muito comuns esses verbos em campanhas publicitárias, nos horóscopos, nos textos bíblicos, em receitas culinárias e num bocado de outros textos. Eu tenho certeza que na sua casa, sua mãe usa muito o modo imperativo. Arrume sua cama, tire o prato de cima da mesa, guarde seu tênis, arrume suas coisas, faça a tarefa. E isso é comum no nosso dia a dia. Veja outros exemplos. Lavem as mãos. Use a máscara. Amemos uns aos outros. Não perturbe. E assim por diante. Identifique nessa campanha que eu vou mostrar agora os verbos então que estão no imperativo. Veja lá. Coloque os lixos em sacos plásticos. Mantenha a lixeira bem fechada e descarte corretamente. Não deixe de se proteger do mosquito. Verifica aí que é uma campanha de prevenção contra o mosquito da dengue. Conseguiu verificar quais são os verbos que estão no modo imperativo? Olha aí, apareceu o verbo coloque, mantenha, descarte, o imperativo no negativo que é não deixe e por fim o combata. Vamos ver agora nessa receita também verbos no modo imperativo. Eu gostei muito dessa receita, espero que você faça ela na sua casa. Fique esperto, receita para passar de ano. Ingredientes: 1 litro de disciplina, 2 colheres de capricho, 6 xícaras de fixação, 1 vidro de obediência, 7 gotas de responsabilidade, caderno, lápis, borracha, caneta e bastante atenção. Modo de fazer: coloque tudo numa mesa forrada. Junte a disciplina com a obediência e amasse bem. Coloque por último o capricho e a responsabilidade e espere o resultado das avaliações. Tenho certeza que você gostou dessa receita e vai tentar fazer na sua casa. Mas agora eu quero que você me diga quais são os verbos no imperativo que apareceram nessa receita. Observe que a receita é um gênero textual dividido em 2 partes. Na primeira parte você tem os ingredientes. Só na segunda parte, no modo de fazer, é que nós vamos encontrar aí esses verbos. Quais são os verbos no imperativo que apareceram? Fique, coloque, junte e espere. Observou como esses verbos tentam conduzir aí o seu comportamento, sua mudança de comportamento, tentando fazer com que você realize essas ações? Verbos no imperativo. Vamos falar agora do modo indicativo. O modo indicativo é aquele que expressa um fato na sua certeza. Uma certeza daquilo que já aconteceu, uma certeza de algo que está acontecendo nesse momento ou uma certeza sobre algo que ainda acontecerá. Vamos ver alguns exemplos.
Eu posso usar o modo indicativo para apresentar ações habituais. Por exemplo, às quintas-feiras, a TV Câmara transmite as aulas de português. Também usado para indicar fatos ocorridos no passado como uma forma única, finalizada. César encontrou uma carteira e devolveu ao dono. E também para indicar um futuro próximo, que certamente acontecerá. Amanhã, nosso belo sol aparecerá mais uma vez. Então, o modo indicativo serve exatamente para apresentar ações que com certeza estão acontecendo, já aconteceram ou que ainda vão acontecer. Veja um exemplo nesse meme. Hoje eu abri uma lata e comecei a falar dentro dela. Porque o que eu tenho que falar, eu falo na lata, né? É uma brincadeira aí com essa expressão que a gente utiliza no dia a dia de falar na lata, falar na cara da pessoa, né? E aí, quais são os verbos que apareceram nesse meme e que representam um modo indicativo? O verbo abrir, que é uma ação que aconteceu no passado, comecei, também aconteceu no passado, eu tenho, que é a ação no presente, e eu falo, que também é a ação no presente. E o modo subjuntivo, o que é que ele representa? Ele representa uma ação verbal provável, duvidosa, que pode ser que aconteça. Vamos ver os exemplos? Talvez ela chegue amanhã. Eu não disse que ela chegará, eu estou dizendo que talvez ela chegue, ou seja, é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Se o professor não viesse, avisaria, ou seja, o professor ainda não apareceu, né? Mas se ele não viesse, ele avisaria, ou seja, é uma possibilidade, é uma probabilidade. E quando os livros chegarem, poderemos ler todos os dias, mas os livros não chegaram ainda, então é uma probabilidade, é uma possibilidade, não é uma certeza. Por isso que a gente diz que chegarem, quando os livros chegarem, será então o modo subjuntivo. Vamos ver aqui esse meme com o pica-pau? Talvez eu esteja ficando louco. Será, pica-pau? Aí a gente também tem um verbo no modo subjuntivo. Qual é ele? É o esteja. Ele não tem certeza de que está ficando louco, por isso ele diz, talvez eu esteja. E aí esse verbo está no modo subjuntivo. E aí a gente também diz que os verbos se flexionam ou se modificam em número e pessoa. Flexão de pessoa, ela se refere às pessoas do discurso. Com certeza você vai lembrar dessa explicação na aula que falou sobre pronomes, né? Os pronomes de primeira, de segunda e de terceira pessoa. Então, quem é o pronome, né? Ou o verbo da primeira pessoa? É a pessoa que fala. Da segunda pessoa é com quem eu falo. E a terceira pessoa é de quem eu falo, ou seja, pode ser uma pessoa ou um assunto. E em relação ao número, o que isso significa? Que o verbo tanto pode estar no singular, quando ele representa uma ação de um único ser, de uma única pessoa, ou no plural, quando ele representa a ação de mais de uma pessoa. Veja aí o exemplo. Eu tenho esperança. Veja que quando eu digo tenho, eu já sei que estou me referindo à primeira pessoa, a pessoa que fala. Tu tens esperança. Vejam aí que esse tens se refere à pessoa com quem eu falo, que no caso agora é você. Ele ou ela tem esperança. Eu estou me referindo a uma terceira pessoa. E aí o verbo também combina com essa terceira pessoa que está no singular. De quem eu falo? Ele ou ela tem esperança. Vamos agora colocar tudo no plural? Nós temos esperança. Veja que agora o verbo temos faz uma referência à primeira pessoa, que sou eu, e mais outras pessoas. Vós tendes esperança. Vejam aí agora que é um verbo que a gente pouquíssimo usa no nosso dia a dia, mas a gente ainda encontra muito eles naquele livro que todo mundo tem em casa aí, que é a Bíblia. E eles ou elas têm esperança. Verifiquem aí que a gente também agora apareceu com o verbo na terceira pessoa do plural. Por isso que ele está aí com esse acento circunflexo, para ele ficar diferente ali da terceira pessoa do singular. Vejam aí outro exemplo. Como eu vejo sem óculos, é meu caso, exatamente, tudo nublado. Como é que eu vejo sem óculos? Desse jeito.
Como os meus amigos pensam que eu vejo sem óculos. Eles acham que eu vou ver um dedo a mais. Eu não vou ver um dedo a mais. Eu só vou ver tudo nublado. Observa como seria a conjugação do verbo ver e do verbo pensar. Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. Vocês repararam como o verbo ver modificou-se várias vezes durante a conjugação? É por isso que a gente diz que esse tipo de verbo é irregular, ou seja, ele vai sofrendo transformações ao longo da flexão, de acordo com o número e a pessoa. Olha como é diferente do verbo pensar. Eu penso, tu pensas, ele pensa, nós pensamos, vós pensais e eles, os meus amigos, eles pensam. Repara agora que o verbo pensar manteve a parte principal da palavra, que é o pense. A gente chama essa parte principal, que carrega o significado da palavra, de radical. E só a parte final é que sofreu alteração, justamente aquela parte que indica o tempo, o modo, o número e a pessoa. Esse tipo de verbo que não sofre alteração no seu radical é chamado de verbo regular. E para a gente terminar, nós vamos falar das formas nominais do verbo. O que são formas nominais, professora? São aquelas chamadas, nós chamamos de formas nominais justamente porque elas desempenham algum papel muito semelhante ao dos nomes, ou seja, dos substantivos, dos adjetivos e dos advérbios. Essas formas nominais, quando elas estão sozinhas, elas não são capazes de expressar nem o modo e nem o tempo do verbo. Elas indicam apenas a ação, mas a gente não sabe em que modo nem em que tempo aquela ação está sendo realizada. Por isso que normalmente elas são apresentadas num conjunto de palavras, né? Elas são apresentadas numa locução verbal, para que elas possam expressar tempo e modo. São 3 as formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Repara aí nesse exemplo que vai falar sobre o infinitivo. O infinitivo ele expressa apenas uma ação. Normalmente o verbo está terminado em R, né? Prevenir, lavar, usar, esperar, evitar, tocar, ficar, cobrir, tossir, espirrar, limpar, desinfetar. Todos esses verbos apareceram nessa propaganda que fala aí sobre como se prevenir do coronavírus. Repare que cada uma dessas ações, ela não está sendo expressa exatamente para você. Ela não diz previna, lave, use, mas ela está sendo usada com esse sentido, né, de nos fazer realizar essas ações. Observa a imagem e logo abaixo ela diz lavar as mãos frequentemente, usar álcool em gel, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, evitar contato próximo com pessoas doentes, ficar em casa quando estiver doente, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com lenço de papel e jogar no lixo, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência. Reparem que esses verbos indicam apenas a ação. Ela não indica quem está realizando essa ação. E isso é muito comum em textos desse gênero, em que ele pretende apenas estimular a sua ação, o seu comportamento, mas ela não indica quando você deve fazer, ok? E nem o modo. Vamos ver uma outra situação envolvendo o verbo no infinitivo. A gente costuma dizer que eles são divididos em 3 grupos, de acordo com a terminação deles. Quando um verbo terminar com ar, que é o A e o R, a gente diz que é da primeira conjugação. Quando ele terminar com er, que é o E e o R, a gente diz que é da segunda conjugação. E quando eles terminam com ir, que é o I e o R, a gente diz que é da terceira conjugação. Exemplos de verbos da primeira conjugação: lavar, usar, esperar. Verbos da segunda conjugação: obedecer, fazer, escrever. E verbos da terceira conjugação: cobrir, tossir, prevenir. E sobre esse tal de gerúndio, que é outra forma nominal? Esse tipo de verbo, ele expressa uma ação em processo, em andamento, e ele termina com o finalzinho NDO. Veja aí que bonitinho esse post. Olha a girafa perguntando:
O que você está fazendo? E o leão, que está em cima aí de umas pernas de pau, ele diz, tentando ver as coisas pelo seu ponto de vista. Então aí a gente tem uma explicação muito simples do que é empatia. Vejam aí que os animais estão falando, ou seja, uma ação que ocorre em processo, em andamento. Aí a girafa pergunta o que ele está fazendo, ou seja, a ação em processo, em andamento. E ele diz, eu estou tentando, ou seja, naquele momento a ação está em processo. Ou seja, naquele momento o leão está usando as pernas de pau. Todas essas ações que eu mostrei para vocês, elas terminam em NDO e elas mostram um processo em andamento. Quero só chamar a atenção de vocês para o seguinte, normalmente no dia a dia, na nossa fala, a gente costuma dizer assim, ó, falando, fazendo, tentando, usando. Na fala não tem problema nenhum a gente dizer isso, porque todo mundo vai entender muito bem o que você falou. Porém, na escrita formal, no nosso cotidiano da escola, do aprendizado, da melhoria da nossa linguagem, a gente deve fazer, né, um esforço de utilizar a forma adequada, que é o NDO, falando, fazendo, tentando, usando, com esse finalzinho no gerúndio, praticando assim, você vai fazer isso na sua vida normalmente. E por último, o particípio, que representa ou que expressa o resultado de uma ação. São os verbos que terminam com ado ou com ido. Vejam aí os exemplos. O dia mais esperado, os produtos mais vendidos. Olha que bonita a caneca. O avô mais amado do mundo. Então a gente tem os verbos esperado, vendido, trazido, amado, representando apenas o resultado de uma ação. Alguém que é amado, algo que foi trazido, que foi vendido ou que é esperado. Nós agradecemos muito a atenção de vocês em mais uma aula. Agora nós vamos encerrar e dizer que você pode continuar estudando acessando o material e os exercícios que estão lá no site. É só você colocar lá no Google www.joaopessoa.pb.gov.br/conexão escolar. E até a próxima, eu conto com vocês. Tchau, tchau!